Às vezes, chegam alguns comentários aqui no canal tentando simplificar, dizendo que Deus já determinou todas as coisas, querendo apenas um versículo para explicar temas profundos da palavra de Deus, como, por exemplo, as duas casas de Israel ou as duas testemunhas. Às vezes as pessoas querem um versículo para uma resposta ou para um mistério que Deus demorou séculos para revelar para os seus profetas. O irmão que congrega na igreja tal, em 2023, ele tem um versículo só para explicar uma revelação tremenda que demorou séculos para Deus revelar. Eu falo isso, queridos, não com orgulho, não com soberba. Eu falo isso, queridos, porque Deus, em sua infinita bondade e em sua infinita misericórdia, tem revelado a homens fracos e falhos, a mulheres fracas e falhas, a servos do Senhor que são fracos e falhos, como nós somos, tem revelado os seus mistérios para que nós entendêssemos as profundas maravilhas que estão contidas na palavra de Deus. Então não pense que mistérios profundos da palavra de Deus se explica com apenas um ou dois versículos. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você o quão fundamental é o ensino das 7 festas do Senhor e o ensino das duas casas de Israel. Eu vou te mostrar que Deus, ele tem uma mente tão incrível que ele nos leva a fazer conexões para que somente aqueles que se interessam por sua palavra vão compreender essas revelações. Eu falei em vários vídeos passados a respeito de você ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Porque assim a sua lâmpada vai estar acesa e você vai conseguir ver, você vai conseguir ouvir, você vai conseguir discernir as revelações que estão contidas na palavra de Deus. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou mostrar para você o cumprimento profético, eu vou te mostrar na prática a importância da festa das primícias. Você sabia que Deus, ele está usando a linguagem das festas para nos revelar coisas profundas no final dos tempos? Você sabia que existe uma consequência da festa das primícias? Que Jesus Cristo realizou, que Jesus Cristo está realizando e que Jesus Cristo realizará? Bom, seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei, é impossível você entender profecias profundas da palavra de Deus sem entender o ensino ou o significado das festas do Senhor e sem compreender o que significa as duas casas de Israel. Eu sugiro que você assista pelo menos o ensino das duas casas de Israel, que eu vou deixar aqui na descrição, e também sugiro que você assista ao vídeo anterior quando eu falo sobre a festa das primícias. Você vai ver na prática o que Jesus realizou, o que Jesus está realizando e o que Jesus realizará através da festa das primícias. Vai lá comigo primeiro em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler dos versículos 20 ao 23. Dos versículos 20 ao 23 que diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Lembra no vídeo anterior que eu falei a respeito? Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, sendo ele as primícias daqueles que morreram e ressuscitaram para a vida eterna. Por causa da morte de Jesus Cristo, somente aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador vão receber essa herança de morrer e ressuscitar para a vida eterna. Olha o versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, e ele, por causa de sua morte e ressurreição, nós temos essa bênção, nós temos esse direito. Nós somos herança do Senhor, nós somos herança de Abraão, nós somos herança de Isaac e Jacó, por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E aqui tem várias revelações, queridos, porque Deus fala para Abraão, Isaac e Jacó: a sua descendência será como as estrelas do céu. E aí nós somos descendência espiritual, e olha só que lindo o que Jesus fez. Jesus morre na cruz do Calvário e nos habilita, queridos, a fazer parte da família de Abraão, Isaac e Jacó.
a fazer parte do Israel de Deus, a fazer parte das 12 tribos, nós somos herança espiritual. E de quebra ainda nós vamos morrer e ressuscitar para a vida eterna. E isso, é claro, somente para aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora vai lá comigo em Oséias. Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1, vamos ler o versículo 11. Oséias capítulo 1, vamos ler o versículo 11. Eu também vou deixar aqui na descrição, né, o ensino que eu falo a respeito das duas casas de Israel e o estudo completo do livro de Oséias. Inclusive, muitas pessoas chegaram aqui ao canal por causa desse estudo do livro de Oséias. No capítulo 1 eu falo a respeito disso. Presta atenção nisso. O vídeo de hoje é falando sobre a ressurreição dos mortos na visão da festa das primícias. Versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, você que conhece o ensino das duas casas de Israel, sabe quem são os filhos de Judá e sabe quem são os filhos de Israel, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Queridos, muitas revelações para apenas um versículo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel são as duas casas de Israel, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrita lá, né, que está descrita lá em Apocalipse capítulo 11. As duas casas de Israel, que são as duas testemunhas do Senhor, mais uma vez, o ensino das duas casas de Israel. Agora olha que lindo, o texto diz, se congregarão, eles vão congregar juntos, as duas testemunhas, as duas casas de Israel vão congregar junto, e constituirão sobre si uma só cabeça. Nós sabemos quem é o nosso cabeça. As duas casas de Israel, as duas testemunhas, estão constituindo sobre si uma só cabeça. O nosso Senhor Jesus Cristo. E subirão da terra. Quem que sobe da terra, queridos? Aqueles que ressuscitam dos mortos. Porque grande será o dia de Jezreel. Você sabe o que significa a palavra Jezreel? Jezreel significa Deus semeia. É como esse texto estivesse dizendo assim... a casa de Judá e a casa de Israel congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Essas duas casas vão estabelecer um governante. Eles vão ter uma só cabeça, Jesus Cristo. E aí, eles subirão da terra, eles vão ressuscitar dos mortos. Por quê? Porque grande é o dia de Jezreel. Grande é o dia que Deus semeia. E quando foi esse dia que Deus semeou? Quando foi o dia que Deus semeou, queridos? Vai lá comigo em João. João capítulo 12. João capítulo 12 nos mostra na prática o que acontece na festa das primícias. O dia que Deus semeia, ou o dia que Deus semeou, foi o dia em que Jesus Cristo foi semeado como trigo na cruz do Calvário. Ele morre e ressuscita. O trigo que morre, o trigo que é plantado na terra, ele precisa morrer para gerar muitos frutos. João capítulo 12, vamos ler dos versículos 20 ao 24, que diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Presta bastante atenção aqui. Eles estão numa celebração de uma festa. Eles estão ali celebrando as festas, né? A festa tradicional, festas tradicionais, lá da época do povo de Israel. Se eu não me engano, era a festa dos tabernáculos. É isso mesmo, eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos. Agora, durante aquela celebração da festa dos tabernáculos, alguns gregos subiram durante a festa. Olha o versículo 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Olha que lindo isso aqui, queridos. Alguns gregos, eles queriam ver Jesus. Jesus estava caminhando na terra, Jesus não tinha morrido ainda na cruz do Calvário, e alguns gregos não judeus, eram gentios, queriam ver Jesus. E ali, Felipe direciona ali aqueles gregos para André. O versículo 22 fala: Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Olha só a resposta de Jesus no versículo 23. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Não pareceu estranha essa resposta de Jesus? Queridos, os gregos queriam apenas ver Jesus. Jesus, ele poderia ter recebido ali os gregos dizendo: sejam bem-vindos à congregação aqui dos discípulos, sejam bem-vindos. Mas Jesus, ele dá uma resposta assim: olha,
o grão de trigo precisa cair na terra, porque se o grão de trigo não cair na terra, ele não pode dar muito fruto. Queridos, existe uma conexão muito forte nessa fala de Jesus com aquilo que está escrito lá em Oséias, no capítulo 1, no versículo 11, que eu acabei de ler para você. Por quê? Porque está diante de Jesus as duas casas de Israel. Os judeus, que eram os discípulos de Jesus, e os gregos que queriam ver eles. Por quê? Os gregos que queriam ver Jesus. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. Nós, os gentios, nós que não somos judeus, só fomos habilitados para receber essa salvação a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que você vai ver várias cartas do apóstolo Paulo defendendo a salvação dos gentios, defendendo a igualdade dos gentios na salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque aqui quando Jesus ele está falando com esses gregos, ele está dizendo, eu não posso receber vocês agora, porque agora eu sou um trigo único, eu sou sozinho, eu me despi da minha glória para morrer como trigo na terra, porque se eu morrer na terra como trigo, eu vou dar muitos frutos. Eu preciso morrer, eu preciso ressuscitar e enviar o Espírito Santo para que existam mais cristãos, para que exista vários pequenos cristos. Inclusive a palavra cristão significa pequenos cristos, pequenos ungidos que receberam o dom da salvação. Então, aqueles gregos foram até os discípulos para ver Jesus. Jesus ele diz, olha, o grão de trigo precisa cair na terra. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. É por isso que Oséias vai dizer, porque grande é o dia de Jezreel. Grande foi o dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos, envia o Espírito Santo e ele habilita os gregos, os romanos, eu e você, os brasileiros, a fazerem parte da família de Deus. Então, queridos, está ali diante de Jesus as duas casas de Israel, mas as duas casas de Israel, as duas testemunhas, judeus e gentios, só podiam ser habilitados como as testemunhas do Senhor quando Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse dentre os mortos para dar muitos frutos. Grande foi o dia de Jezreel e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário para que ressuscitássemos. Agora vai lá comigo em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Que diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Presta atenção aqui, queridos, porque aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra uma revelação maravilhosa. E que revelação é essa? A revelação de que nós, que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos as primícias do Espírito. E mais uma vez aqui tem uma revelação maravilhosa. Por quê? Porque você vai notar que a palavra de Deus nos mostra, como eu li em Oséias, como está escrito em Isaías, Jesus, ele é o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. E assim como o cabeça, ele é a primícia dos que morreram e ressuscitaram, nós somos o dízimo de Deus, nós somos as primícias de Deus, porque nós temos as primícias do Espírito. Quando Jesus Cristo vier redimir os nossos corpos, vão sobrar nações no milênio, vão sobrar povos no milênio, e eles vão olhar para a igreja dizendo, olha, esses são aqueles que foram colhidos como primícias para Deus. E muitos pensam que existem vários arrebatamentos e não é nada disso que a palavra de Deus está dizendo, queridos. Por quê? Porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo são as primícias. Nós temos as primícias do Espírito. E Deus está colhendo a sua igreja como dízimo. Nós temos as primícias. Nós, a igreja de Jesus Cristo, seremos os únicos que teremos a vida de Deus em nós quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados. Agora vai lá comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, queridos. Vamos ler dos versículos 1 a 5. E mais uma vez, eu quero te mostrar a importância do entendimento das duas casas de Israel e da festa das primícias. Por quê? Porque quem não conhece as 7 festas do Senhor e não conhece o ensino das duas casas de Israel, esse texto que eu vou ler agora é um texto bloqueado. Existem várias teorias, existem várias explicações que não estão na palavra de Deus para explicar quem são os 144 mil. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o ensino das duas casas de Israel e o ensino dos 144 mil selados, que são aqueles que fazem parte
das 12 tribos de Israel, mas o Israel da promessa, não o Israel do Antigo Testamento. Os 144 mil selados não são judeus que vão ser escolhidos de Israel, existem teorias que dizem que serão feitos exames para descobrir de qual tribo é cada judeu, que 144 mil judeus serão escolhidos. Algumas seitas que se consideram cristãs dizem que os 144 mil fazem parte dessa congregação específica. Não, os 144 mil selados são aqueles que são separados para Deus a partir do Israel da promessa. E há muito tempo eu estou falando aqui no canal a respeito do Israel da promessa. Vai lá comigo então, Apocalipse capítulo 14, vamos ler dos versículos 1 ao 5, que diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, o Cordeiro está sobre o monte Sião, né? E está ali os 144 mil. Aqueles que são selados. Lembra? Aqueles que são selados. Versículo 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Queridos, os 144 mil que foram comprados da terra. Aqueles que foram comprados com alto preço, com preço de sangue. Aqueles que fazem parte do Israel da promessa. Aqueles que fazem parte do Reino do Sul, do Reino do Norte e entraram dentro da promessa espiritual. Aqueles que fazem parte, né? Daqueles que são herança como o pó da terra, herança como as estrelas do céu. Aqueles que fazem parte do grande dia, o dia em que Jesus Cristo foi semeado, o grande dia de Jezreel, aqueles que congregaram e colocaram sobre si uma só cabeça. Esses são os 144 mil. Olha o versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Por que que estes 144 mil não se macularam com mulheres? Queridos, não é porque eles são virgem literalmente. Eles não se macularam com mulheres porque eles não fazem parte daqueles que estão seguindo a grande Babilônia. Você lembra que a grande Babilônia, ela já é, né? E será a mãe das grandes meretrizes? As grandes meretrizes são as igrejas, são as religiões que adulteraram e hoje pregam o evangelho ou pregam religiões que contrariam a palavra de Deus. A grande Babilônia tem as suas filhas, tem as suas igrejas, tem as suas religiões. Os 144 mil não se macularam com essas igrejas ou com essas filhas, com essas mulheres que fazem parte desta família da grande Babilônia. Quando o texto está falando a respeito de que eles não se macularam, de que eles são castos, são aqueles que não tiveram relações espirituais com igrejas, com seitas ou com religiões que não procedem do Senhor, mas procedem da Babilônia. Agora, olha só, esse mesmo versículo aí, ele está dizendo assim, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. É a mesma coisa que está escrito, né? São as mesmas palavras, aliás, são outras palavras, mas que significa a mesma coisa do que está escrito em Zacarias capítulo 4 e aqui em Apocalipse capítulo 11. As testemunhas do Senhor, os 2 ungidos, os 2 profetas que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Pessoas que têm vida de oração, pessoas que têm vida de meditação da palavra de Deus e aonde o Cordeiro vai, aonde o Espírito do Senhor direciona, essas pessoas estão caminhando segundo o mover do Espírito, segundo a direção do Cordeiro. São esses que foram redimidos dentre os homens. Você percebe que esses foram redimidos dentre os homens, mas redimidos do quê? Eles não eram puros? Eles não eram castos? Todas as pessoas que foram redimidas é porque cometeram pecados. É por isso que os 144 mil não podem ser aqueles judeus específicos que vão fazer exames, que são virgens literalmente. Alguém que foi comprado e redimido dentre os homens, ou seja, pessoas que tinham pecados, pessoas que eram fracas e falhas, Deus redimiu, Deus comprou esses homens.
primícias para Deus e para o Cordeiro. Lembra que eu falei a respeito de nós sermos as primícias do Senhor, porque Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele é as primícias dos que morreram e ressuscitaram para a vida eterna. Só que nós somos corpo dessa cabeça. Assim como um neném que nasce, Jesus Cristo, ele nasceu para a ressurreição dos mortos, né? Essa é uma linguagem espiritual. Imagina um neném que está nascendo. Todas as vezes que um neném nasce da maneira correta, da maneira saudável, ele nasce a partir de sua cabeça. Jesus Cristo é este neném, nós fazemos parte deste corpo desse neném. Jesus Cristo, como cabeça, primeiro sai a cabeça desta madre, e ali ressuscita primeiro a cabeça e o corpo ele vem em seguida. E é exatamente isso que vai acontecer conosco. Quando Jesus vier voltar para buscar a sua igreja, todos nós ressuscitaremos para a vida eterna. Então, são esses primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Esses são os 144 mil selados. Aqueles que são primícias para Deus. E aqui nós vemos, queridos, que Jesus Cristo ele cumpre a festa das primícias quando ele morre e ressuscita. E por causa de sua ressurreição, nós, a Igreja de Cristo, os 144 mil selados, que também vão estar na última semana de Daniel, os 144 mil selados, todos esses que foram comprados e remidos pelo sangue de Cristo, que têm as primícias do Espírito, esses vão ressuscitar para a vida eterna. Você conseguiu aqui notar quantas revelações maravilhosas tem nesta palavra e como Deus ele usa a linguagem das duas casas de Israel e a linguagem das festas do Senhor para nos revelar coisas profundas que estão em seu coração. A mente do nosso Senhor, ela é uma mente incrível. O seu entendimento, a sua sabedoria é inesgotável. É por isso que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, né, com aquele cântico tão famoso, ó profundidade das riquezas, ó profundidade, né? Ele faz aquele cântico maravilhoso em Romanos, dizendo, quem sondou a mente do Senhor? Quem foi que ensinou ao Senhor? Quem estabeleceu tamanha sabedoria? Por quê? Porque a sabedoria de Deus nós não podemos explicar com apenas 1 ou 2 versículos. Que coisa linda, o cumprimento profético da festa das primícias, e Deus está revelando para nós neste tempo que nós estamos vivendo. Bom, eu espero que esse estudo, essa meditação de hoje tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.